Olá, eu sou o professor Charles. Nessa aula, nós continuaremos estudando a respeito das perdas de carga em tubulações. Na aula anterior, nós vimos o conceito e a equação de Bernoulli e a sua aplicação, e também o conceito de perda de carga. Vimos que existem dois tipos de perda de carga: a perda de carga distribuída e a perda de carga localizada. E nessa aula, nós aprenderemos a calcular a perda de carga distribuída. Só para resgatar o conceito de perda de carga distribuída, é aquela perda que ocorre ao longo dos trechos retos de tubulação, ao longo da tubulação. Então, por isso o nome distribuída. Ela vai ocorrendo à medida que o fluido escoa no interior da tubulação. Aqui já está sendo mostrada a equação e para a gente verificar a influência, que termos que influenciam, qual é a influência desses termos sobre a perda de carga, vamos definir cada termo desse e depois a gente volta nessa lista aqui. Então, L é o comprimento da tubulação. Logo, quanto maior o comprimento, maior a perda de carga. Quanto maior a distância que o fluido tem que percorrer, maior resistência ele vai ter de vencer, resistência interna, e naturalmente, então, maior a perda de carga. Outro parâmetro importante é o diâmetro da tubulação. Quanto maior esse diâmetro, e como ele está dividindo aqui, então quanto maior esse termo que está dividindo, menor vai ser esse termo resultante. Então, quanto maior o diâmetro, menor a perda de carga. E o diâmetro, dada uma determinada vazão, normalmente a gente parte do princípio de que a vazão está estabelecida, à medida que o diâmetro aumenta, a velocidade reduz. Então, se a gente aumenta esse diâmetro, além dele estar dividindo aqui essa fração, ele também vai ter um efeito de redução da velocidade. Então, a velocidade, quanto maior ela for, maior a perda de carga. Quanto menor a velocidade, menor a perda de carga. E essa velocidade é reduzida aumentando o diâmetro da tubulação. E a velocidade, esse fator, ele tem uma importância muito grande porque ele está elevado ao quadrado. Então veja que se nós reduzirmos pela metade a velocidade, na verdade a perda de carga vai ser reduzida devido à velocidade em 4 vezes, porque a velocidade está elevada ao quadrado. E o G aqui é a gravidade, a aceleração da gravidade. E o F, essa letrinha aqui, é o fator de atrito. Ela é influenciada pelas propriedades do fluido, então pela viscosidade e massa específica. Quanto maior a viscosidade do fluido, maior a perda de carga. Quanto menor a viscosidade, menor a perda de carga. Ele também é influenciado pela própria velocidade, ela vai ter um fator aqui de influência, e também pela rugosidade do material, o acabamento superficial da tubulação. Quanto mais rugoso o tubo, quanto pior o acabamento, maior vai ser a perda de carga, e a gente vai aprender a calcular esse fator aqui nos próximos slides. Então, voltando aqui, os fatores de influência são o comprimento da tubulação, como já falamos, quanto maior o comprimento, maior a perda de carga, a rugosidade da tubulação, também quanto maior a rugosidade, quanto pior o acabamento superficial, maior a perda de carga, o diâmetro da tubulação, quanto maior, menor a perda de carga, a vazão do processo, que vai influenciar na velocidade junto com o diâmetro. Então, para um determinado diâmetro, se a gente aumenta a velocidade, a gente aumenta a vazão, a velocidade vai aumentar, então automaticamente a perda de carga vai aumentar. E a viscosidade cinemática do fluido, ou seja, a propriedade do fluido. Nós veremos que, sob mesmas condições, fluidos diferentes apresentarão perdas de cargas diferentes. Quando a gente fala em perda de carga, a gente leva em consideração aquele fator de atrito. E para definir o fator de atrito, é importante a gente ver uma característica do escoamento, que é se ele é laminar ou se ele é turbulento. Como que a gente verifica essa característica? Calculando esse númerozinho aqui, que significa número de Reynolds. Esse número é um número adimensional, ou seja, não tem unidade de medida. As unidades de medidas desses parâmetros todos aqui, eles se anulam. E esse número, ele representa
o regime de escoamento. Para escoamento em dutos, em tubos, escoamento interno em tubos, se esse número ele é menor do que 2.300, o escoamento é laminar, ou seja, é um escoamento organizado, mais, é, mais lento. A gente, por exemplo, se lança uma partícula nesse escoamento, a gente consegue enxergar uma trajetória bem definida da partícula. E se esse número for maior do que 2.300, o escoamento é turbulento. A gente vai perceber que o escoamento ele é mais caótico, desorganizado. Aquela partícula, se a gente lançar no escoamento, ela não vai ter uma trajetória muito definida, ela vai ficar indo em várias direções e aumentando então a turbulência do escoamento, e por isso então esse termo. Então a gente calcula esse número de Reynolds usando as propriedades do fluido, propriedades do processo e da instalação. Do fluido são massa específica e viscosidade absoluta, a velocidade do escoamento e um parâmetro geométrico aqui, que no caso de tubulações é o diâmetro interno. Essa equação também ela pode ser escrita dessa forma, porque essa letrinha aqui, o Ni, é a viscosidade cinemática. E a viscosidade cinemática nada mais é do que a viscosidade absoluta dividido pela massa específica. Então, se a gente passa essa massa específica dividindo aqui, a gente obtém a viscosidade cinemática. É importante a gente conhecer essas duas formas, porque pode ser que, ora, nós temos a informação da viscosidade cinemática, ora, nós tenhamos a informação da viscosidade absoluta e da massa específica. E aí, dependendo do que nós tivermos em mãos, a gente usa uma forma ou outra. Lembrando que o resultado sempre vai dar o mesmo. Então, aqui, para a gente entender que, sob mesmas condições, os fluidos diferentes podem se comportar de formas diferentes, vamos pegar esse exercíciozinho, calculando o número de Reynolds e verificando se os escoamentos são laminares ou turbulentos. Então, a gente tem escoamento de água, escoamento de óleo, a água com a massa específica e viscosidade, o óleo também. E os dois possuem uma vazão de 500 litros por hora num tubo de 100 milímetros de diâmetro. E a gente quer saber se os escoamentos são turbulentos ou laminares, ou um ou outro. Então, a vazão 500 litros por hora, 500 litros é igual a meio, corresponde a meio metro cúbico por hora. E dividindo então isso aqui para sair metro cúbico por segundo, divide por 3.600, a gente vai obter esse número aqui, 0,000139 metros cúbicos por segundo. Essa vazão é igual a 500 litros por hora. Por que disso? Para sempre usar as unidades de medida no sistema internacional. É a vazão dividida pela área. Se o diâmetro é 100 milímetros, a gente vai usar o diâmetro aqui em metro, então 0,1 metro ao quadrado, dividido por 4, dá 0,017 metros por segundo. Essa vazão e essa velocidade vale para os dois escoamentos. Então, a partir desses parâmetros, a gente calcula o número de Reynolds para cada um deles. Da água, massa específica foi dada 1.000, a velocidade foi calculada 0,017 e o diâmetro 0,1. A viscosidade absoluta 10 a menos 3. Então a gente encontra um número, um Reynolds para água de 1.768. Para o óleo, a gente faz a mesma coisa aplicando as propriedades do óleo naturalmente. Então 850 de massa específica e 5 vezes 10 a menos 3 de viscosidade absoluta. Encontramos então 7.515. Vejam que para as mesmas condições de escoamento, de processo, a água ela vai ter um escoamento laminar e o óleo vai ter um escoamento turbulento. Então, com esse exercício, a gente percebe que as propriedades do fluido são muito importantes no escoamento, porque elas vão contribuir em muito para a resistência ao escoamento e, naturalmente, para as perdas de carga que houver. Então, voltando a falar da perda de carga distribuída, aqui nós temos um roteiro para cálculo da perda de carga distribuída a partir de uma vazão determinada. Então, vamos imaginar que já existe um processo, ou um processo que demanda uma instalação hidráulica, mas essa vazão já está definida pelo próprio processo.
Então a gente parte dessa informação e seguindo esse passo a passo aí, nós somos capazes de calcular a perda de carga distribuída, ou seja, aquela perda de carga no interior da tubulação. Esses passos não precisam ser necessariamente nessa sequência, mas é uma sequência que funciona bem. Então, o primeiro passo seria definir o material da tubulação e obter a sua rugosidade. Isso se a instalação for inexistente, se você estiver projetando a instalação. Se ela é existente, simplesmente é pegar a informação da rugosidade daquele material. Aí a gente vai definir o diâmetro da tubulação e calcular a rugosidade relativa. Novamente, se a gente está projetando a tubulação, a gente tem que dar um primeiro chute para esse diâmetro. E com a experiência, esse chute ele vai melhorando, né, vai aumentando a sua qualidade, então a chance de errar reduz. Mas se a gente não tem muita noção, depois de umas 2 ou 3 vezes, a gente já é capaz de encontrar um bom diâmetro para aquela instalação. Então a gente pode começar com um chute, não precisa ficar muito preocupado com que valor que vai iniciar, porque o próprio processo ele vai se corrigindo. E aí a gente calcula a rugosidade relativa, que é dividir essa rugosidade absoluta pelo diâmetro. Então, a partir do diâmetro da vazão, a gente calcula a velocidade. Com a velocidade e as propriedades do fluido, como fizemos no exercício anterior, a gente calcula o número de Reynolds. E de posse dessa informação, do número de Reynolds e da rugosidade relativa, a gente vai no diagrama, que nós vamos mostrar no próximo slide, nos próximos slides, e a gente, nesse diagrama de Moody, a gente encontra o fator de atrito. E finalmente a gente volta na equação e calcula a perda de carga distribuída. Então, o primeiro passo, definir o material da tubulação e obter sua rugosidade. Isso a gente vai numa tabela e tem que, do fornecedor, ou um folheto técnico, um manual, e essa informação a gente vai obter nessa documentação. Como nós vimos lá aquele conteúdo de tubulações industriais, a tubulação de aço carbono, em vias de regras, é a primeira opção por oferecer o melhor custo-benefício. Então a gente já pode, eu vou considerar o aço comercial, que é o aço carbono aqui, só para efeito de exemplo. Mas existe uma lista, e claro que não se limita a esses materiais, existem outros materiais que, dependendo da aplicação, você pode buscar como alternativa. Então, se a gente pegar o aço comercial aqui, a rugosidade absoluta é 0,046 milímetros. É importante essa unidade aqui, porque daqui a pouco, para calcular a rugosidade relativa, a gente tem que usar a mesma unidade no diâmetro. Então, essa rugosidade foi dada em milímetro. O passo 2 é definir o diâmetro da tubulação e calcular a rugosidade. Então, é simplesmente dividir aquele número da tabela anterior pelo diâmetro que a gente definiu. Lembrando aqui, então, que tem que ser na mesma unidade para que esse número não tenha dimensões. Então, suponhamos que o chute inicial vai ser um tubo de 4 polegadas. Eu não posso usar o número 4 aqui, porque eu vou ter milímetro dividido por polegada. E tem que ter as mesmas unidades. Então, eu tenho que transformar ou esse milímetro em polegada, ou essa polegada em milímetro. No caso, talvez fosse mais fácil transformar o diâmetro em milímetro, no caso seria 101,6 milímetros. Então, a partir do diâmetro e da vazão, a gente calcula a velocidade, o que aqui é a vazão volumétrica, o raio ao quadrado, ou pode ser πd ao quadrado sobre 4 também, como a gente já fez no exercício anterior. A partir da velocidade e das propriedades, a gente calcula o Reynolds, como já fizemos. Então, se a gente tem a massa específica e a viscosidade absoluta, a gente usa essa forma, ou se a gente tem a viscosidade cinemática direto, usa essa outra forma aqui. E aí a gente, então, com o número de Reynolds e a rugosidade relativa, a gente vem nesse diagrama que é o diagrama de Moody. Nesse eixo, a gente tem a rugosidade relativa. Então vejam que são números pequenos e pode ter números realmente muito, muito pequenos. O ponto aqui é o que separa o número decimal, tá? E a vírgula separa um milhar. Então, por exemplo, 0,05 seria 0,05 para nós, né, no Brasil. Então aqui tem uma vírgula, por exemplo, é só para separar que aqui tem 3 zeros e aqui tem mais um, tá? Então como que a gente faz? A gente encontra a rugosidade relativa, vamos pegar, por exemplo, esse 0,02, e a gente tem que caminhar sobre essa linha azul aqui. Mesmo que ela caia nessa região curva, a gente vai caminhar sobre essa região. E suponhamos que o nosso Reynolds tenha dado 40 mil.
40.000 é esse 4 aqui, né? 10 a quarta é 10.000, então 10.000, 15.000, 20.000, 25, 30.000, 35.000, 40.000. Pego essa linha aqui. No número de Reynolds, a gente sobe verticalmente na linha correspondente até encontrar aquela linha da rugosidade relativa. Então, eu pego esse número, traço uma linha aqui, onde ele encontrar aqui, essa interseção, nesse ponto eu projeto na horizontal uma linha aqui e faço a leitura do fator de atrito nesse eixo. Então aqui ia dar mais ou menos 0,028, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então o fator de atrito que a gente vai utilizar naquela equação seria aproximadamente 0,028. Então o número de Reynolds e a rugosidade relativa servem para a gente obter esse fator aqui. E a gente volta nessa equação, o comprimento é dado. Se a gente está projetando uma instalação, então a gente tem que projetar de forma que a trajetória seja a menor possível, da menos volta possível, ela seja mais curta, para reduzir tanto o custo, que é óbvio, né? Quanto mais tubo, mais cara a instalação fica, mas também para reduzir a perda de carga, reduzir as curvas e assim por diante. Mas daqui a pouco a gente fala da perda de carga localizada. Por enquanto, só distribuída. Então, reduzindo o comprimento, a gente está reduzindo a perda de carga. E assim, fator de atrito nós já obtivemos e os outros parâmetros a gente já definiu. Suponhamos que a perda de carga tenha dado muito grande. Significa que o seu diâmetro está muito pequeno, porque a velocidade vai estar muito alta. Ou a sua trajetória está muito longa. E aí você tem que ir mexendo nesses parâmetros até achar um número razoável. Então vamos fazer uma aplicação aqui com esse exercício. Determinar a perda de carga distribuída por quilômetro. Então o L foi dado aqui, são 1.000 metros. De tubulação de aço. Então aço aqui, a rugosidade já foi dada também, lembre-se, em milímetros. O diâmetro 45 centímetros. O fluido é óleo com a viscosidade cinemática. Então a gente vai usar aquela forma mais simples do número de Reynolds. E a vazão 190 litros por segundo. Então a rugosidade. O material foi dado, então a gente não precisa definir. A gente só precisa saber qual que é a rugosidade, foi informado. O diâmetro, eu vou transformar 45 centímetros para milímetros para fazer essa divisão e encontrar a rugosidade relativa. Então eu dividi esse número por esse e encontrei 0,0001. Vejam que não tem unidade, porque milímetro com milímetro corta. A vazão tem que transformar em metro cúbico por segundo. Então 190 litros são 0,019 metro cúbico. Já estava por segundo, tudo certo. E a velocidade de escoamento, que é basicamente dividir essa vazão pela área. Aí a gente tem que transformar esse diâmetro em metro, então vai dar 0,45 metros, e fazer aquele cálculo que a gente já aprendeu, e nesse caso eu encontrei 1,19 metros por segundo. Com esses dados, a gente joga no número de Reynolds. Então, a velocidade, o diâmetro em metro e a viscosidade que foi informada. Aqui é a viscosidade cinemática, então não preciso usar a massa específica porque ela já está considerada aqui. Número de Reynolds, 50.717. Então, a gente vai com esse número aqui e com esse número aqui para o diagrama de